Olá! Quantas vezes você não chega em casa, liga a TV, busca algo para desanuviar o seu pensamento, se distrair? Quantas vezes aquela janela de entretenimento é tudo do que nós precisamos para não prestar atenção em mais nada e relaxar, não é? Agora mesmo você pode estar assistindo a esse vídeo com esse exato propósito. Mas imagina se de repente a minha imagem fosse interrompida por um plantão. Nele, um homem caminha na rua preso a uma traquitana que traz uma espingarda em sua nuca e um sequestrador o conduzindo. Isso não é um filme. Quer dizer, mas também é um caso real. É ao vivo. Eu sou Rafael Gama e esse é o Roteiro Mastigado, um programa onde eu trago mais detalhes sobre casos reais que inspiraram produções de audiovisual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta o que você quiser, desde que, claro, sempre com respeito. E hoje eu convido vocês a sentarem comigo e conhecer a história impressionante de Tony Kiritsis, o responsável pela Dead Man's Wire, um caso que inspirou o novo filme de Gus Van Sant com Bill Skarsgård. Um raro caso que foi televisionado por mais de 60 horas mastigadinho aqui pra vocês. E eu prometo, eu vou ser mais rápido do que isso. Então vamos lá, vamos começar? Eu acho importante nós começarmos falando um pouco do protagonista fascinante e complexo desse caso. O Anthony George Kiritsis nasceu em 13 de agosto de 1932 em Indianápolis, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Filho de imigrantes gregos, Tony e seus 4 irmãos eram criados dentro de uma rigorosa fé cristã ortodoxa grega. Para vocês terem uma ideia, as crianças só começaram a aprender inglês quando foram para a escola, porque em casa só se falava grego. Depois que ele se formou, Tony entrou no exército, sua categoria era na instrução de uso de armas leves, e ao sair do exército, como muitos, ele precisava ali se reestabelecer, ter uma nova fonte de sustento, alguma estabilidade financeira e alguma estabilidade social. O Tony foi tentando a sorte em vários empregos, desde operador de máquinas, vendedor de carros. Era muito nítido o caráter comprometido do Tony em querer viver de maneira digna e sustentado por um bom emprego. O Tony era apaixonado, por exemplo, pela NASCAR. Então ele seguia as corridas, tentava juntar dinheiro vendendo suas plantações feitas em casa ali, fazendo vendas de garagem, mas nada surtia muito retorno financeiro, então ele acabou aceitando gerenciar o estacionamento de trailers da sua família. Embora ele fosse esforçado e sempre cordial com os clientes, o Tony era um homem muito recluso, muito solitário. Os irmãos dele chegam a dizer que ele nunca se relacionou com outras pessoas, nem mesmo tinha animais de estimação, porque não queria ter o peso da responsabilidade de cuidar de outras vidas. E depois da morte da sua mãe, que foi vítima de câncer aos 41 anos, eles relatam que ele se enclausurou mais ainda e começou a mudar um pouco a sua pacata personalidade. É onde ele tem os primeiros rompantes de fúria. Em 68, por exemplo, ele se envolve numa briga e é acusado de tentar matar a pessoa com as agressões, mas esse processo foi arquivado sem resultar em nenhuma sentença, tá? Nesse mesmo período, Tony pegou uma briga com seu irmão, Tom, e disparou 2 tiros contra ele. Não matou, mas a situação já o fez começar a ser conhecido pela polícia local como um homem que tinha seus destemperos, o famoso pavio curto. No meio desse calor de emoções, o Tony então decide que não vai mais trabalhar para a família e volta a trabalhar como vendedor de carros. Ele junta uma graninha e decide então que era hora de investir em algo para ele, algo ambicioso. Ele pega um empréstimo de US$ 110 mil. Lembrando, gente, a gente está no início dos anos 70. Se fosse converter para hoje, seria como pegar US$ 800 mil. Eu falei que foi ambicioso. Isso para investir num terreno onde ele construiria um centro comercial, como um pequeno shopping de lojas. O banco fornece um empréstimo, tá? Esse banco era o Meridian Mortgage Company, e esse local, o Meridian Mortgage, é o cenário fundamental da nossa história. Isso porque o centro comercial não dá certo. A dívida vai ficando insustentável para aquele angustiado homem de pavio curto.
Na época, as pessoas ao redor de Tony contavam que ele andava meio estressado, vinha levantando teorias da conspiração. O Tony, por exemplo, acreditava que os executivos da Meridian Mortgage, especialmente o M.L. Hall, que era o presidente da Meridian, estaria sabotando o investimento de Kiritsis, afastando potenciais comerciantes, dificultando contratos e processos, com o intuito de falir o centro e tomar o terreno como estava previsto no contrato, em caso de inadimplência das parcelas. E é importante aqui eu reforçar que isso era algo que era aventado por Kiritsis, mas que nunca houveram provas evidentes de que Hall ou qualquer outro executivo lá do banco estivesse sabotando de fato o centro comercial dele. Os poucos amigos, ou melhor, os conhecidos de Tony, tentavam argumentar, né, que isso era uma coisa que estava sendo plantada por ele mesmo na cabeça dele, mas Tony estava convencido, gente. Para ele, o velho Hall e seu filho, que também era gerente lá na Meridian Company, chamava Richard, estavam unidos para tomar o centro comercial dele. E foi esse pensamento obsessivo que o fez decidir ir lá fazer uma visitinha pessoal no dia 8 de fevereiro de 77, o dia em que a TV norte-americana parou. Naquela terça-feira, Tony Kiritsis adentra os escritórios da Meridian Mortgage com algo pesado em suas mãos, algo grande, e ele procura enfaticamente pelo velho M.L. Hall, mas este não se encontra, apenas o seu filho Richard está trabalhando naquele dia. Bom, serve. Kiritsis mostra o que estava trazendo. Era uma espingarda Winchester de calibre 12. Além disso, um resistente cabo de aço. Ele ordena que Richard não se mexa e constrói em Richard sua invenção. É uma traquitana que seria batizada pela imprensa de Dead Man's Wire, que eu poderia aqui traduzir como um cabo de defunto. Isso porque Kiritsis prendeu o pescoço de Richard ao cabo e a espingarda na nuca dele, tensionada por esse cabo de aço, que terminava no gatilho da espingarda. Deu pra entender? Caso Tony soltasse a arma, por exemplo, se ele levasse um tiro da polícia, ou caso Richard tentasse se mexer, tensionar o fio, o cabo ia tensionar e a arma ia disparar imediatamente contra a nuca do funcionário. Uma espingarda calibre 12, gente, o estrago seria definitivo. Claro que enquanto Tony montava seu dispositivo ao redor de um apavorado Richard, as outras pessoas presentes se desesperaram, né? Chamou polícia, chamou imprensa. A informação era o quê? Um bancário da Meridian Company estava sendo preso a um homem que declarou, sim, isso é um sequestro. A partir de agora, qualquer movimento poderia ser fatal e todos teriam que ter muito cuidado para lidar com aquela situação extraordinária daquele homem à beira de um ataque de nervos. Uma curiosidade é que o próprio Kiritsis ligou para a polícia de dentro do escritório para anunciar que se tratava de um sequestro. Emissoras de rádio, uma delas muito importantes no desenrolar do caso, a WIBC, emissoras de TV, todas correram com seus repórteres, afinal, é todo dia que você tem um gerente de banco amarrado numa espingarda, né? A polícia tinha um cenário extremamente arisco e testemunhado para lidar. Força policial, ameaças, atiradores, nada disso teria um efeito positivo se o foco era de fato salvar Richard Hall, agora com a atenção da polícia e da imprensa. Tony foi lá e explanou suas exigências. Ele queria 5 milhões de dólares, que hoje seriam quase 40 milhões, tá? Em indenização pela perseguição que ele acreditava estar provocando sua falência. Além disso, ele queria que Richard e o seu pai assumissem publicamente que de fato estavam conspirando contra ele. Ele também pediu perdão do restante da sua dívida, evidentemente, né? E o perdão criminal por esse ato de sequestro. Ou seja, ele queria não sofrer nenhuma consequência pelo ato que estava cometendo. É claro que os negociadores não iam topar tudo isso assim fácil, né? E Kiritsis começou a ficar tenso com a falta de controle que ele tinha num ambiente tão grande quanto o banco e tão desconhecido por ele. Afinal, seguranças poderiam ajudar a polícia a cercá-lo, rendê-lo mesmo ali no espaço, controle de luz do prédio ele não tinha. Ele precisava manter o total controle do cenário que ele mesmo construiu. E aí foi que Kiritsis tomou uma decisão muito ousada. Vamos dar uma voltinha, Richard. E é quando o país inteiro vê aquela fatídica imagem. Um homem engravatado, preso numa espingarda por seu sequestrador, andando coladinhos pelo meio das ruas de Indianápolis. Tem muita imagem disso na internet, dá uma olhada.
agora sob a mira não somente da polícia, mas da imprensa, que passou a transmitir os plantões ao vivo, né? Para todo mundo acompanhar o desenrolar dessa trama, o Kiritsis foi com o Hall até o único local que ele conhecia como a palma de sua mão e onde ele teria total controle de entradas e saídas. Sua casa. Eu acho que esse é um ponto importante aqui para a gente entender o estado mental do nosso personagem central. O Kiritsis não usava uma máscara, não tentou esconder informações sobre si para proteger ele mesmo ou seus conhecidos, não, ele inclusive não temeu expor nem onde ele morava. Isso mostra não somente um desprendimento com as consequências dos seus atos, mas uma certeza de que aquilo tudo era coerente com o que ele entendia estar acontecendo. Era tudo ou nada. Nessa trajetória televisionada, Kiritsis se fortaleceu atestando que ele tinha de fato o controle daquela situação. A polícia não conseguia se aproximar. A imprensa estava ali vidrada nele. Então ele caminhou por aquelas movimentadas ruas completamente livres para ele, com curiosos e repórteres assistindo como pessoas que assistem uma maratona nas calçadas. Ele vez ou outra vociferava sentenças para que de alguma maneira as pessoas entendessem os seus propósitos. Ele chegou a dizer que faria aquilo, estava fazendo aquilo por todos os americanos que eram engolidos pelo sistema bancário que estava falindo o cidadão. Ele dizia, ele não era o bandido, mas um herói nacional, por lutar contra o sistema. E ele deixava claro, ele não queria machucar ninguém. Ele apenas queria ser vingado e queria justiça. O resultado disso foi uma comoção pública de pessoas que passaram a enxergar aquele homem visivelmente transtornado como um justiceiro, um defensor dos oprimidos, né? Algo muito parecido com o que nós vemos no filme Um Dia de Cão, um filme com Al Pacino, que também é baseado inclusive num caso real dessa mesma época. Para chegar na sua casa, acreditem se quiser, o Kiritsis pegou uma viatura policial na rua. Se ajustou dentro dela para que ele continuasse preso a Hall naquela traquitana, enquanto Hall dirigia e ele ia dando orientações aqui no cangote dele no caminho. Tudo isso sendo seguido passivamente por uma polícia que não conseguia encontrar uma maneira de salvar aquele refém e uma imprensa, imaginem, polvorosa. Uma vez isolado lá no apartamento que ele tinha em Crestwood Village, Kiritsis alegou que havia preparado seu local com explosivos e detonadores nas portas e janelas, isso para afugentar mais os policiais, que precisaram evacuar as residências ao redor por precaução. Hoje acredita-se que foi só um blefe do sequestrador, mas uma pessoa capaz de tamanha audácia, ao vivo, né, elaborar um plano tão perigoso de maneira tão simples e eficaz, qualquer cuidado com essa pessoa é pouco. Durante o tempo do sequestro, Kiritsis queria se certificar que estava sendo ouvido. Então ele atendia ligações da polícia e da imprensa, dava declarações, assistia aos noticiários e se impunha quando sentia que tinha sido reportado de maneira distorcida ou tendenciosa. Era um circo midiático, mas ele estava ali com a batuta durante todo esse show. Mas vamos lá, quanto tempo durou esse inferno de Richard Hall, que estava até agora ali preso com a arma na nuca? Vamos nos colocar nessa situação? Você preso a uma bugiganga feita com cabos de aço de extrema tensão que engatilham uma espingarda que pode explodir seus miolos a qualquer momento, brusco ou equivocado. Pensa o estresse de se ver numa situação dessa por, sei lá, 2, 4, 8 horas. E se eu te disser que foram 63 horas? O que começou no dia 8 de fevereiro de 77, foi pro dia 9, foi pro dia 10. Na manhã do dia 11 a gente ainda estava lá com o Hall amarrado no Kiritsis. Horas de transmissão ao vivo, tentativas de negociação com a polícia, boa parte inclusive transmitida pela rádio WIBC, onde o jornalista Fred Hackman era o que mais conseguia falar com o sequestrador. Foi só quando um advogado de Kiritsis, chamado Encena, elaborou um documento onde Hall assumia ter perturbado a vida de Kiritsis e que lhe pagaria os 5 milhões de dólares, e conseguido fazer o Hall assinar esse documento, que aí o Kiritsis começou a calcular a soltura do seu refém. O documento também afirmava que não haveriam processos criminais contra Kiritsis e que esse seria liberado de condenação e sentença. Eu vou reforçar que esse documento jamais teria peso legal, tá, gente? Uma vez que não existe cenário onde tais exigências fossem acolhidas pelo sistema criminal. Inclusive, essas exigências, essa crença de que isso seria suficiente, somado ao fato do criminoso não temer exposição e acreditar nesse livramento após o sequestro, foi apontado por psiquiatras da época como provas do estado mental delicado do Kiritsis. Provas de que Tony realmente se via como justiceiro no mundo meio cinematográfico.
Mas uma vez assinado tal acordo, Kiritsis apareceu do lado de fora com Hall ainda preso e fez o seu discurso de propósito e denúncia do sistema. Um discurso longo, 23 minutos, gente, onde ele descasca o abacaxi em cima do sistema bancário americano, como tudo era forjado para falir com o trabalhador, como havia uma máfia destruidora por detrás. A famosa frase que saiu em tudo quanto é jornal, que ele grita: "Eu sou um maldito herói nacional". Tudo recheado de muitos palavrões, muita raiva, movimentos bruscos que fizeram a imprensa começar a temer de que em algum momento o Hall ia ser assassinado ali ao vivo diante das câmeras. A transmissão nacional, inclusive, cortou a imagem no momento mais intenso do discurso de Kiritsis. Afinal, mesmo naquela época, né, tem coisas que não dá pra gente transmitir ao vivo no meio da tarde, como um cérebro voando na lente das câmeras, por exemplo. Mas Kiritsis não atirou. Ele soltou Hall ao fim do seu discurso e deu um tiro para cima, provando sim que a arma estava engatilhada e carregada o tempo todo. Um câmera da época, chamado Bill Fisher, contou que eles temiam registrar qualquer um dos dois morrendo ali, porque, segundo ele, o chefe de polícia, Gallagher, estava conduzindo um plano B, onde ele, ao ter o Kiritsis numa mira segura, abanaria um lenço branco para baixar a guarda de Kiritsis, se aproximar para buscar o Hall e então renderia Kiritsis com uma outra arma na sua nuca, enquanto um policial se lançaria baixando a espingarda, entenderam? Como se fosse um bote. O Fisher disse que viu o Gallagher pegar e guardar esse lencinho no bolso umas 3 vezes, hesitando. Mas não foi preciso essa cena hollywoodiana. Kiritsis soltou o Hall, atirou para cima, se rendeu, foi levado pelos policiais com vida e, 63 horas depois, ninguém foi sacrificado nesse grande show midiático do sequestro chamado de Dead Man's Wire. Várias pessoas que conheciam, conviviam, trabalharam ou até moravam próximo de Kiritsis foram arroladas como testemunhas. Era muito importante a polícia compreender qual era o real perigo desse homem na sociedade e quem era ele. E para surpresa dos investigadores e para alívio daqueles entusiastas que assistiram aquela cena toda torcendo por Kiritsis, ninguém tinha nada de negativo para falar sobre ele. Ele foi descrito por diferentes pessoas que conviveram com ele em diferentes ocasiões como um homem muito prestativo, muito na dele, mas sempre solícito, honesto, muito responsável com suas obrigações. Outro ponto importante é que durante as 63 horas, Kiritsis em nenhum momento machucou ou ameaçou ferir o Hall, e constantemente alegava que ele não queria machucar ninguém. E pedia inclusive desculpas por colocar o Hall naquela situação, mas o problema não era com ele, era com o sistema que ele representava. Ao que tudo indicava, a polícia não tinha nas mãos um psicopata agressivo e cruel. Parecia que aquele era um nítido caso de um pacato cidadão que surtou diante de um buraco financeiro. Então vamos lá, criminoso ou doente? Qual seria a sentença de Kiritsis? Kiritsis entendeu, já sob custódia policial, que não teria o tal perdão pelos seus atos, né? Ele seria acusado então por 3 crimes: sequestro, extorsão sob porte de arma e tentativa de roubo armado. A sua defesa foi muito objetiva. Seu cliente teve um surto psicótico devido a um estado psicótico paranoico delirante engatilhado por seu endividamento. Após vários médicos e especialistas serem ouvidos, além das testemunhas que eu citei, o júri declarou Tony Kiritsis inocente por motivos de insanidade. Apesar disso, o juiz considerou que o estado psiquiátrico do acusado não era seguro para que ele voltasse a viver em sociedade de imediato. Então, o Kiritsis foi internado no Departamento de Saúde Mental de Indiana, onde ele ficou lá por 11 anos. Uma coisa curiosa é que por muitos anos nessa internação, o Kiritsis não conseguia liberação porque ele se recusava a fazer os exames e o tratamento, como uma teimosia em assumir a sua insanidade. Porque se ele assumisse, isso ia invalidar todo o seu discurso. Então, só 10 anos depois da condenação, em 87, ele resolveu ceder aos exames e os laudos alegaram que ele não tinha mais nenhum tipo de perigo real à sociedade, que ele estava com plena consciência do que ele tinha feito. O interessante dessa sentença final de Kiritsis é que ela mudou a legislação local. Chamada de Lei Kiritsis, os procedimentos em caso de acusação de insanidade passaram a ser outros. Vou explicar. Antes do caso, quando a defesa alegava insanidade, né, era a acusação que precisava provar o contrário. Ou seja, cabia à acusação provar que o réu era são.
Com a Lei Kiritsis, o ônus da prova, ou seja, o trabalho de trazer evidências, passou a ser da defesa. Então, se eu alegar que meu cliente é mentalmente instável, sou eu quem preciso trazer especialistas e laudos para provar. A acusação pende sempre para a sanidade. Além disso, é adicionada uma nova possibilidade de sentença, que é um meio termo, onde se declara culpado, porém mentalmente doente. Isso muda porque antes, quando era entendida a insanidade, a pessoa era inocentada automaticamente do crime. Então, embora tenha sido um homem ferido por injustiças e dificuldades da vida e que tomou uma decisão drástica e perigosa, no final Kiritsis de alguma forma acrescentou algo à sociedade em que vivia, trazendo maior atenção às leis e em como a saúde mental das pessoas precisava ser melhor atendida e levada mais a sério. O Richard Hall, vamos falar dele, saiu daquele sequestro insano sem nenhum ferimento físico, além do óbvio desgaste e estresse psicológicos. Esse trauma o consumiu por anos, tempo que ele se recusava a dar depoimentos e buscava reclusão. Daí, em 2007, depois de muita terapia e tempo para entender os seus sentimentos, ele decidiu registrar aquele dia tão extraordinário em um livro que o título original é Kiritsis and Me Enduring 63 Hours at Gunpoint. Traduzindo Kiritsis e eu, ficando 63 horas na mira da arma. O livro não tem aqui no Brasil, mas é um registro importante do ponto de vista dessa vítima que, segundo ele, saiu daquela experiência com outro relacionamento sobre o seu trabalho e sobre as instituições financeiras. Bom, que a consciência do peso dessa relação banco e cliente mudou, completamente para ele depois de tudo. O Richard morreu faz pouco tempo, morreu em 2022 aos 87 anos, de causas naturais, tá? E já o nosso protagonista, o Kiritsis, partiu em 2005, aos 72 anos em Indianápolis por complicações de seu quadro de diabetes. Dois homens que viveram um dos momentos mais tensos do noticiário daquela década, dois homens comuns, em um quadro de estresse e tensão inigualáveis, partiram como pacatos cidadãos de uma metrópole que seguiu engolindo seus habitantes com seu sistema financeiro sufocante. Dead Man's Wire inspirou um documentário muito competente de 2018, mas eu quero citar que antes disso ele aparece no outro documentário que questiona toda essa propaganda da vida perfeita americana. Esse chama-se The Killing of America. Ele é muito interessante, é de 82, e o fotógrafo jornalístico John Wade Blair ganhou o prêmio Pulitzer de melhor fotografia com a fotografia que ele tirou no momento em que Richard aparece preso à traquitana de Tony. Vou pôr a foto aqui. Mais recentemente, fizeram um podcast que dramatiza os diálogos de como teriam acontecido essa conversa durante esse sequestro. Esse podcast chama American Hostage, narrado pelo excelente ator John Hamm, da série Mad Men. Tem uma voz incrível, é super legal para quem gosta desses conteúdos em inglês. Você encontra esse podcast em todas as plataformas de streaming que colocam podcasts. E agora a produção do diretor Gus Van Sant, que tem esse filme novo, lembrando que o Gus Van Sant já dirigiu outra adaptação criminal fantástica, que é o filme Elefante, que dramatiza o ataque do colégio em Columbine, aquele famoso caso horrível, que, aliás, se vocês não assistiram Elefante, é um baita filme. E agora ele adapta essas 63 horas de pânico em Dead Man's Wire. Aqui no Brasil vai chamar Refém por um Fio. Tá? No elenco tem o Bill Skarsgård, que foi o Palhaço It, o Dacre Montgomery, de Stranger Things, e também tem as participações luxuosas de Al Pacino e Colman Domingo. O filme não foi lançado oficialmente ainda no Brasil, mas está previsto para sair aí nas próximas semanas, gente. Eu vi o filme num festival, gostei muito. O Vincent ele é ótimo para aprofundar personagens, cria essa tensão mais realista, câmeras mais frenéticas, o elenco segura muito bem. Lembra muito Um Dia de Cão, lembra um filme chamado também O Crime Perfeito, que eu gosto muito, mas dá para notar que o Vincent quis mesmo homenagear o cinema cru americano que o Sidney Lumet, o diretor de Um Dia de Cão, fazia tão bem, chamando inclusive o Al Pacino, que é o astro desse filme, para fazer essa participação. Aliás, se vocês quiserem que eu traga o caso original do Dia de Cão, comenta aqui que eu trago, tá? Aliás, chegou até aqui, por favor, deixa um comentário, diz se você já sabia desse caso, se conheceu agora, se ficou com vontade de ver o filme, os documentários. Todos os comentários ajudam muito o engajamento, assim como a sua curtida, coisa rápida, mas que ajuda a minha visibilidade, tá? Eu termino hoje com esse alerta que o caso trouxe para mim, que o dinheiro está nos adoecendo. Ele é uma das maiores causas de surtos, depressão, de medidas desesperadas. É por conta do endividamento que pessoas estão apelando para plataformas de apostas, que, por favor, gente, ouça, nunca vai te trazer a solução. Elas são programadas para casa sempre vencer e não você. Nós estamos adoecendo e é preciso cuidarmos disso
antes que a única solução pareça sequestrar um banco com uma traquitana nas mãos. Bom, se cuidem, eu continuo sendo Rafael Gama, e vejo vocês no próximo Roteiro Mastigado. Até lá!